que saiu dela um dia me atraiu, até que descobriu. Me atraiu, é. E aí? A presença de Deus tem te atraído aqui nas nossas reflexões? A última foi pesada, né? Porque a gente falou sobre justiça e a gente viu que para viver a justiça precisa ter coragem, porque justiça atrai a perseguição e requer um posicionamento e uma convicção inabalável para viver aquilo que se acredita, né? Para expressar fé. É pesado. E hoje vai ficar mais pesado, porque hoje a gente vai falar sobre a bem-aventurança em relação aos misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quer dizer, quem doa misericórdia, obtém misericórdia. Só que o que acontece, amado? Ninguém fabrica misericórdia. Ou você é misericordioso, ou você não é misericordioso. Essa é a parte difícil da misericórdia. Somente Deus pode gerar a misericórdia no meu e no seu coração. Por isso que misericórdia é um mandamento divino. Se eu quero colher misericórdia, eu preciso plantar misericórdia. Se eu quero colher misericórdia, eu preciso plantar misericórdia. E o que é a misericórdia? A misericórdia é paixão pelo aflito. E aí eu fico reflexiva porque eu moro em um grande centro urbano e eu vejo muita gente morando na rua. E aí naquela correria do dia a dia, né, que tem que chegar pontualmente no trabalho e tal. Muitas vezes eu passo por eles correndo e vou pra lá e pra cá. E claro que meu coração fica, né? Mas eu fico me perguntando, será que eu tenho essa paixão pelo aflito que a palavra requer e me sentencia como um mandamento divino? E expressando aqui o meu sentimento, eu te pergunto, você tem essa paixão pelo aflito? Engraçado que ontem, quando eu tava... Aliás, eu estava na última gravação refletindo sobre a justiça. Teve alguns pontos que me fizeram, sabe? Que eu fiquei pensando, poxa Deus, será que eu tô manifestando a justiça que o Senhor requer no seu reino? E a misericórdia é um desses também que eu fico, caraca, será que eu tô sendo misericordiosa o suficiente? Às vezes Deus requer e pede da gente coisas difíceis. Bem difíceis. Porque misericórdia não é um sentimento. Não é palavras. Mas é ação. E aí a gente se pergunta assim, mas o que eu tô fazendo? Já que eu tenho essa compaixão pelo aflito. O que eu estou fazendo que, né, possa me permitir medir a compaixão que eu sinto pelo aflito?
entende? O que eu estou fazendo? Como que eu estou agindo em favor do outro? O que eu estou fazendo pelo outro? Quem que eu estou ajudando por sentir essa compaixão diante de uma aflição? Então, assim, a misericórdia não é uma virtude natural. Queridos, eu realmente, eu quero muito desenvolver projetos sociais. E hoje eu tô inconformada. Eu tenho andado um pouco inconformada porque eu fico pensando, Deus, mas né, eu vivo muito pra mim, né, digamos, pra pagar minhas contas e fazer as minhas coisas, e eu entendi que eu preciso buscar o crescimento financeiro, mas não pra mim, mas para que eu tenha essa condição de investir em projetos sociais. Eu tenho uma ideia específica. Esse ano eu já fiz algo que Deus já tinha muito tempo movido no meu coração, né? Que foi uma Páscoa solidária. E a gente distribuiu caixa de bombons, centenas de caixas de bombons para crianças carentes. Nessas caixas eu coloquei uma cartinha, os sonhos de José, né? Encorajando os sonhos, encorajando elas a acreditar em um Deus que tem poder de fazer com que um escravo se torne governador. E isso é o que tá no meu coração, sabe? E eu sei que Deus vai me dar graça e eu vou conseguir fazer mais. Mas eu cheguei numa conclusão que eu não tenho feito o suficiente. E quando a gente lê, né, bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia, é esse convite para essa compaixão pelo aflito. E não, ai, nossa, eu tenho dó, é tipo ação, sabe? O que eu tô fazendo em favor do outro? É uma pergunta que tem que vir pra gente. O que eu tô fazendo? Porque eu quero colher misericórdia, mas qual é a misericórdia que eu estou plantando, entende? E amados, assim, para tirar um pouco, né, desse peso também, que acaba ficando pesado, né, pensar nisso. Esse aflito não necessariamente, como eu coloquei aqui, vai ser uma pessoa que tá vivendo uma vulnerabilidade social, entendeu? Às vezes esse aflito vai ser uma pessoa também que Deus vai colocar diante da nossa vida em um momento que ela precisa de uma oração. Que ela precisa encontrar alguém que ela confie para um conselho, para um abraço. Às vezes Deus vai nos mover também de maneira misericordiosa em relação ao perdão de uma dívida, de uma ofensa. E Deus vai dar graça para você olhar para essa pessoa e falar para ela: eu perdoo. Fulano, eu perdoo, né? Eu sei que você tá me devendo, entendeu? Pode ser isso também. Não pode, tipo, você não quer dizer que vai ser só uma aflição, né, devido a uma vulnerabilidade social, né, conforme a gente já assiste, né, eu tava falando sobre moradores de rua e outros, né, que a gente sabe que se encontram em um estado difícil. Embora tudo isso também a gente tenha que se mover sim, tá? Procurar o projeto social da igreja e, né, ajudar no que for necessário dentro do que tá, né, nas nossas condições. Jesus, ele foi misericordioso e ele é o nosso exemplo. Ele foi misericordioso com o estrangeiro, com os endemoniados. O que ele fez? Foi lá e expulsou o demônio. Isso é um ato de misericórdia também. Porque para você enfrentar o mundo espiritual, você precisa buscar preparação espiritual. Todos podem expulsar demônio? Bom, a palavra fala que a autoridade está no nome de Jesus. Então,
se você tem convicção dessa autoridade e busca ter uma vida alinhada espiritualmente para carregar essa autoridade, você pode, eu posso. Mas isso também requer uma vida de alinhamento espiritual, uma vida de renúncia. Renúncia ao pecado, como a gente está falando. Uma vida de consagração, uma vida de santificação. Para que você possa fluir também, né? No sentido de agir, né? Atuar como esse libertador, esse portador dessa graça, né? Que por meio do nome de Jesus você pode muito bem expulsar o demônio de uma pessoa que se encontra endemoniada e aflita. Isso é uma ação. É uma decisão que você toma, né? Curar enfermos, a mesma coisa. Isso é uma ação, você ir lá, a pessoa, né, tô passando por essa, fala, eu vou orar por você. E vai lá e faz a oração. Porque às vezes existe uma misericórdia que te move e uma convicção de que há cura no nome de Jesus. Então você vai lá e move uma ação. E Jesus foi misericordioso com os leprosos. É engraçado que a lepra, ela fala da nossa condição de pecado. É aquela questão que Deus também nos leva a imaginar, porque às vezes você vai ter que ser misericordioso para chegar para uma pessoa que talvez, né, digamos, esteja aí às margens da sociedade, talvez poucas pessoas abraçaria. E você vai ter que abraçar aquela pessoa. Já se imaginou? Chegar no lugar, Deus fala assim, você tem que abraçar essa pessoa, você tem que ir lá. Falar do meu amor para ela, falar da minha salvação para ela. E às vezes a gente imagina, né, o ladrão, o drogado, a prostituta. Mas talvez vai ser uma pessoa que, tipo, não só essa, né, essa margem social, mas uma pessoa que igual no caso dos publicanos, né, que muitos já, digamos, nem acredita, né, digamos assim, tem uma imagem tão deteriorada, né, e aí pega até mal você estar perto dessa pessoa, mas Jesus, ele não se limitou, ele foi lá. Ele sentou com eles, almoçou com eles e conversou com eles. E no caso, né, de Zaqueu, por exemplo, Zaqueu levantou daquela mesa determinado a restituir tudo que ele roubou. Ele levantou de lá determinado a, né, carregar a presença de Deus para sempre na vida dele. Tanto é que Jesus falou para ele, salvação entrou em sua casa. Mas como é que seria se Jesus não tivesse ido lá almoçar com ele, conversar com ele? E a salvação, ela vai ser propagada por meio da minha vida e da sua vida. E às vezes a gente vai ter que sair dessa zona de conforto para ir lá, sabe? E não para só nos feitos de Jesus. A Bíblia fala que os apóstolos curaram um homem paralítico na porta do templo, sem investigar se ele fazia parte da comunidade do sal. Quer dizer, eles estavam tão movidos, sabe, por essa compaixão pelo aflito, que eles não suportaram ver aquele homem sofrendo. Eles só declararam a cura deles. A cura dele, melhor dizendo. E ele saiu curado. Aí às vezes a gente já fala assim, mas Dani, o que as pessoas vão pensar de mim se eu ver ali uma pessoa que tá, entendeu? Aí de repente você vai lá e, não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. A pessoa às vezes, né? Eu lembro que uma vez eu tava saindo do trabalho e aí Deus, eu tenho certeza que Deus enviou aquele menino pra frente daquele trabalho. E aí tinha duas ou três, agora eu não lembro, tinha umas meninas, né, lá de frente. Ele chegou pedindo, elas, tipo esculhambando, numa linguagem popular, né? E aí o Espírito Santo tocou no meu coração e falou, ajuda ele. Eu falei, ai Deus, tem certeza? Eu fiquei assim meio constrangida, que ele tava lá todo, né, esquisito. Falei, vai, sei lá, não é perigoso, né? Aquela coisa, não, ajuda ele. Eu, né, vim andando. E ele veio me acompanhando, né, assim.
Aí eu fui perguntando pra ele, falei, mas o que você tá querendo mesmo? Ele, não, eu tô precisando de um dinheiro, porque... Aí ele começou a contar, moça, eu estou querendo voltar pra minha cidade. Ele contando, tava lúcido, não tava drogado nem nada. E eu tenho filhos e mãe e... Inclusive já toquei no louvor da igreja, não sei, porque eu não falei com ele que eu era evangélica, né? Mas ele veio com essas conversas. E hoje eu tô com a vida acabada, mas eu quero um dinheiro pra mim, né? Pegar um ônibus pra voltar. Eu falei, de onde você é? Ele, eu sou de tal lugar. E eu falei, quanto que é a passagem do ônibus? Aí ele falou. Aí eu pensei... Eu falei, nossa, o Espírito Santo pediu pra me ajudar ele. Eu falei, bom, não tá na minha alçada avaliar se ele tá falando a verdade ou não. O Espírito Santo disse que é pra ajudar. E aí eu falei pra ele, eu vou pagar a sua passagem. Ele falou, ele ficou, né? Você vai pagar minha passagem? Eu falei, vou pagar a sua passagem. E eu peguei... Engraçado que quando eu abri a carteira era exatamente a quantia que eu tinha em dinheiro. Normalmente eu não carrego dinheiro. Assim, né? Eu não gosto de carregar, porque eu não uso o dinheiro em papel, eu uso muito cartão e Pix, essas coisas. Aí eu peguei, entreguei pra ele e falei assim, olha, Deus pediu pra mim te dar esse dinheiro. Então, compra sua passagem e volta pro seu lugar, né? Na sua cidade, pra sua família. E ele começou a ficar emocionado. E ele falou comigo, eu creio que Deus realmente está fazendo isso, moça. Eu falei, olha, engraçado que eu não ia sair essa hora, né? Eu tava saindo, né? Tipo assim, não era o horário que habitualmente eu saía. Deus me colocou no seu caminho. Eu creio nisso. Eu também não ia passar por aqui. E aí, engraçado que eu vim caminhando, né? Ele veio caminhando do meu lado em direção, né? A rodoviária. E ele veio caminhando e eu falando pra ele, falei, olha, você sabia que se você focar a sua vida, se você estudar, se você... Deus pode te fazer tão importante quanto qualquer um desses homens que, né, a gente tá passando na rua, né, tinha um monte de homem engravatado, né, aqueles homens importantes, né, tanto quanto qualquer um deles. Você pode chegar muito longe se você pensar daqui 5, 10 anos, em um horizonte de longo prazo. E ele, eu creio nisso, eu creio nisso. Gente, foi algo assim extraordinário. Engraçado que eu tava andando com ele, às vezes vinha aquele pensamento, nossa, o que as pessoas vão pensar se me ver, né, andando com um cara, sei lá, não sei nem quem é. Aí teve uma hora que eu falei, tchau, aí ele foi lá, né, pra comprar a passagem dele, eu segui em frente. Mas eu sabia que o anjo do Senhor estava ali me guardando e que Deus estava naquele negócio. E amados, é isso. Até para ajudar alguém a gente precisa ter sabedoria. E eu tenho entendido que até mesmo quando a gente ajuda alguém, é a oportunidade que Deus está nos dando de ajudar alguém. Ajudar alguém. É uma oportunidade, sabe? No momento certo, na hora exata. Então, tipo, não adianta a gente também querer, sabe? Vou sair, não dá pra abraçar. Mas algumas pessoas, eu creio que Deus coloca no nosso caminho com esse propósito de testar se há no nosso coração essa misericórdia que ele fala, entende? É igual a justiça, a gente estava falando de justiça ontem. Eu creio que algumas situações, elas são um convite para testar se dentro da gente há manifestação dessa justiça que esteja alinhada com a manifestação do reino na nossa vida. Então Jesus, ele não teve restrição, ele simplesmente se movia, sabe, em direção aos que necessitavam. E o amor dele era algo assim sobrenatural. Porque aquilo que a sociedade colocava, né, tipo assim, aqueles rótulos, né, que estavam sobre aquelas pessoas, não era um impedimento para que ele se aproximasse, para que ele sentasse com eles, para que ele, né, fizesse o que, né, cabia a ele fazer naquele tempo, naquele lugar. E aí os misericordiosos são aqueles que dedicam tempo ao necessitado, independente de sua crença, raça ou condição social. Então, assim, às vezes você vai encontrar uma pessoa que ela tem
né, de uma maneira tão latente a misericórdia, você fica falando, meu Deus. Sabe que a primeira pessoa que me inspira assim, quando eu penso em misericórdia é a minha avó. Minha avó não é crente, não é evangélica, digamos, né? Ela é católica. Mas pensa numa mulher misericordiosa, gente. Ela não consegue passar por uma pessoa necessitada. Graças a Deus, né, na cidade que ela mora não tem quase morador de rua, né? Mas ela é muito assim, ela se move, ela quer ir lá dar uma comida. Ela é uma pessoa muito boa e misericordiosa. E em Romanos, capítulo 12, versículo 20, a gente encontra o apóstolo Paulo escrevendo o seguinte: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, assim, ministros do reino de Deus são misericordiosos e por isso se importam e agem. Então não é só falar, é agir. E como eu disse, é necessário ter muita sabedoria, muito discernimento. É algo que Deus tem me ensinado, entendeu? Um discernimento que Ele mesmo gera, uma sabedoria que Ele mesmo gera. E você pode ter certeza que é algo tão elevado você ajudar alguém ou cooperar, né? Em relação ao sofrimento, à aflição que alguém está enfrentando, que você precisa compreender que são oportunidades que Deus dá. Ele é que concede. E quanto mais a gente ora para que Deus gere no nosso coração esse coração misericordioso, mais Ele vai plantando essas oportunidades. E aí a gente começa a entender esse modo amoroso que o Espírito Santo tem de tratar a nossa, né, nos tratar espiritualmente. Enquanto Ele nos trata espiritualmente, Ele abençoa a vida de outras pessoas. É como se Ele colocasse a gente como instrumento de bênção no momento certo, na hora certa. E como eu disse, não se trata apenas de fazer pelos marginalizados, né, socialmente. Às vezes vai ser um grande amigo que, sei lá, perdeu um emprego, passou por uma luta, ou está passando por alguma coisa, né, alguma luta financeira. Às vezes vai ser uma situação, né, que você vai ter, né, a capacidade de ser misericordioso naquele contexto. Mas o certo é que Deus aqui confere, né, essa nossa capacidade de exalar essa misericórdia, como Jesus exalou. Então, minha oração é que o Senhor sustente você e que Ele te levante como essa pessoa misericordiosa no caminho daqueles que Ele deseja, de alguma maneira, ser o pé e as mãos, que você seja pés e mãos do Senhor, no momento certo, exato e mais oportuno, para liberar e ser canal de bênçãos do Senhor na vida dessas pessoas que Ele deseja alcançar com a misericórdia através das suas mãos, através dos seus pés. E que Ele conceda a você a capacidade de não apenas sentir, mas mover ações na direção de ser esse agente de misericórdia. E que você continue colhendo muita misericórdia da parte do Senhor nos amplos aspectos da sua vida. Graça e paz, amados. Buscando a direção de Deus fica por aqui e a gente se vê na nossa próxima reflexão.